deputado Helder terá um prazo de 20 minutos para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, deputada Érica Cocai. Quero saudar também os nossos visitantes na galeria, saudar aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Essa semana, na Comissão de Constituição e Justiça, Montesquieu, aquele que no século XIX escreveu a grande obra intitulada O Espírito das Leis, em que trata da separação dos poderes, foi citado algumas vezes. E eu alertei aos parlamentares que citaram Montesquieu que tinham feito isso de maneira indevida, inadequada, porque Montesquieu falava e nos presenteou com a obra que trata da separação dos poderes, da autonomia e da harmonia entre os poderes, para que haja efetivamente um sistema de pesos e contrapesos. O que ocorre é que o discurso e a prática desses parlamentares mostra a grande contradição. E eu quero citar aqui, deputada Érica, 2 projetos que nós votamos, um na CCJ e o outro aqui no plenário. Aliás, o processo contra a deputada Carla Zambelli também foi apreciado na CCJ. Eles fizeram exatamente o contrário do que ensinou Montesquieu e o contrário do que está na nossa Constituição. Os poderes são independentes e tem que haver uma separação de poderes. Mas em 2 votações, no plenário e na CCJ, houve a tentativa de interferir indevidamente na autonomia de outro poder. E eu cito aqui o processo de cassação da deputada Carla Zambelli. Uma deputada que foi condenada por 10 anos, que inicialmente vai cumprir a pena em regime fechado, transitado em julgado, portanto, num Estado democrático de direito, deputado João Daniel, decisão de justiça é para ser cumprida. Não caberia à mesa diretora desta casa encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça e para o plenário decidirem se o mandato da deputada deve ser mantido ou não. Eu pergunto a você que está nos acompanhando, como alguém condenado, que perdeu os direitos políticos, que está foragida na Itália, que abandonou o nosso país, que fugiu para não ser presa, pode ter o mandato mantido por esta casa. É um escárnio, é grave, porque interfere na separação de poderes. O que o plenário fez ontem à noite, absurdamente, foi descumprir solenemente aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Essa decisão é uma afronta a outro poder. Isso fere a tese da separação de poderes inscrita na nossa Constituição e trazida para a humanidade como uma contribuição de Montesquieu. Então, citar Montesquieu para justificar o que fizeram é tentar criar uma narrativa falaciosa para justificar o injustificável. A deputada Carla Zambelli não poderá voltar a assumir o poder porque está condenada por 10 anos, com trânsito em julgado, foragida na Itália e perdeu os direitos políticos. Ela não tem amparo jurídico para voltar ao mandato. Outra decisão que foi tomada por este plenário, a votação do PL da dosimetria das penas, ou seja, da redução das penas. Se no caso da deputada Carla Zambelli é um descumprimento tácito de uma decisão da Justiça,
no caso da dosimetria, deputada Érica, é uma tentativa de desfazer um julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal. Pela primeira vez na história do Brasil, nós tivemos a condenação de um ex-presidente, de generais 4 estrelas, ou seja, do núcleo crucial da trama golpista, por tentativa de golpe de Estado e tentativa violenta de abolição do Estado democrático de direito. Uma decisão que vai ficar para a história, aliás, já está na história. O Brasil deu exemplo para o mundo ao condenar aqueles que tentaram, de todas as formas, se manter no poder e retirar do poder o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a culminância, todos nós sabemos, foi o dia 8 de janeiro. Mas o 8 de janeiro foi precedido por muitos atos antidemocráticos, inclusive, o plano Punhal Verde e Amarelo, que tinha como objetivo, deputado João Daniel, o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, o que este Congresso fez, essa Câmara fez esta semana, o que a Câmara dos Deputados fez essa semana, é grave, porque descumpre uma decisão da Justiça no caso do mandato da Carla Zambelli, mais uma vez quero dizer, foragida, condenada por 10 anos, com trânsito em julgado, perdeu os direitos políticos, não tem condições de voltar a exercer o mandato. E pronto, cumpra essa decisão da Justiça. E do outro lado, o PL da dosimetria das penas, que é um outro absurdo, que pode reduzir as penas do ex-presidente, caso o Senado aprove. Mas o presidente Lula já anunciou que vai vetar se isso acontecer. E se eles conseguirem derrubar o veto, a pena de reclusão do ex-presidente reduz de 27 anos para 2 anos. É um escárnio, é um absurdo tentar reverter uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal do nosso país. E o pior, quiseram, na noite de ontem, igualar os processos de Carla Zambelli e do deputado Glauber Braga. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O deputado Glauber Braga tem o seu estilo, tem as suas características, é um deputado combativo, corajoso. Uns podem gostar mais ou menos, mas em momento algum ele fez nada que justificasse, inclusive os 6 meses de suspensão. Foi uma sanção pesada demais, mas de qualquer forma foi uma vitória importante. Uma vitória porque o que se pretendia era fazer um processo de linchamento, de cassação do mandato do deputado Glauber Braga, que é motivo de orgulho para muitos no nosso país, para milhares de cariocas e milhões de brasileiros que acompanham a sua atuação. Então foi uma vitória muito importante, uma vitória que garante a manutenção do mandato de um deputado que tem coerência, que não tem nenhuma mancha na sua trajetória política, que não é acusado de corrupção. Então vejam a contradição, deputada Érica Cocai. Eles votam para absolver uma deputada foragida que está na Itália, condenada por 10 anos, com trânsito em julgado, e votam a favor de condenar, a perda do mandato de um deputado que, em defesa da honra da mãe, reagiu às provocações sucessivas de um militante do MBL, que nós sabemos muito bem a que serve esse movimento no Brasil, a que serviu, a que serve e de que lado está o movimento do MBL. Então, eu fiz essa pergunta na CCJ, fiz essa pergunta aqui no plenário, como que agiria
né, um deputado que tivesse tido, como teve o deputado Glauber Braga, a acusação e a ofensa à honra da sua mãe. Então, embora nós tivéssemos tido essas duas derrotas não são derrotas nossas, não, são derrotas do povo brasileiro, da democracia, em relação à redução das penas dos criminosos. E é bom dizer que o que foi votado em relação à redução das penas não vai beneficiar, se aprovado no Senado, se derrubarem o veto do presidente Lula, vai beneficiar, além dos golpistas, quem também praticar crime de lavagem de dinheiro, quem praticar crime de formação de quadrilha, vai beneficiar abusadores, estupradores, porque o texto aprovado dá margem para beneficiar criminosos. Essa gente fala em justiça, fala em combate ao crime organizado, mas são os primeiros a votar blindagem para políticos que cometem crimes e os primeiros a defender blindagem ao crime organizado, aqueles que estão querendo se esconder atrás de mandatos parlamentares. Se aprovado esse PL da dosimetria e virar lei, vai ser escudo para criminosos que vão se candidatar nas eleições seguintes para se proteger aqui na maior casa do parlamento brasileiro. Quero aproveitar para dizer que esse capítulo não está encerrado. No domingo, vamos às ruas de Brasília, do Espírito Santo e de todo o país. Vamos fazer uma grande mobilização, como fizemos na PEC da blindagem. Eu faço aqui um chamamento a toda a população brasileira. Vamos às ruas e lá no meu Espírito Santo nós teremos um ato que será convocado a partir de hoje, possivelmente em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Vamos fazer um grande movimento para mostrar a indignação do povo brasileiro contra aqueles que querem blindar criminosos e reduzir pena de gente que praticou crime contra a democracia, mas, como eu disse, que pode ser estendido a outros tipos de crime. Quero, para encerrar, falar de resultados que são vitórias para o povo brasileiro. Ontem o Senado deu mais um passo para nós colocarmos fim à escala 6x1. É preciso que nós aprofundemos esse debate. O presidente Lula, o governo, está empenhado em nós trazermos para o centro do debate político o fim da escala 6x1. É vida além do trabalho, é vida além das atribuições que nós temos no dia a dia, no nosso cotidiano, onde nós trabalhamos. As pessoas têm que ter direito ao lazer, as pessoas têm que ter direito a conviver com a família, a ter mais tempo além do trabalho. E esta foi uma vitória importante que nós vamos continuar lutando aqui no Congresso Nacional. Quero falar dos resultados que são muito animadores em relação às medidas que o governo Lula tem tomado. Eu quero falar aqui hoje do MDS. O MDS tem um relatório muito interessante sobre o que aconteceu em relação ao programa Acredita no Primeiro Passo, que se tornou uma das mais inovadoras e abrangentes políticas públicas de inclusão socioeconômica no Brasil. Esse projeto, enviado pelo presidente Lula, foi sancionado em outubro de 2024. E sob o comando do ministro Wellington Dias, nós estamos apresentando resultados muito importantes. Em apenas um ano, o programa Acredita no Primeiro Passo já destinou 1,5 bilhão de microcrédito para empreendedores inscritos no CadÚnico. Foram mais de 169 mil operações realizadas em outubro de 2024, entre outubro de 2024 e outubro de 2025. Mais de 169 mil operações. O público feminino, deputada Érica, é importante isso, foi o que mais solicitou acesso ao crédito.
mais da metade de 1,5 bilhão, ou seja, 68%, beneficiaram mulheres empreendedoras inscritas no CadÚnico. Ou seja, as mulheres assumindo o protagonismo e garantindo acesso ao crédito. Uma política pública que promove independência, segurança financeira para quem está em vulnerabilidade, oferecendo um microcrédito que transforma vidas. Mais de 560 mil pessoas inscritas no CadÚnico participaram de cursos de formação. Não é só crédito, é capacitação para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Além disso, outros dados importantes. Em 2023, 74% das vagas do mercado de trabalho foram ocupadas por pessoas do CadÚnico, sendo 53% beneficiários do Bolsa Família. Ou seja, as pessoas estão saindo do Bolsa Família porque estão melhorando a renda e conseguindo ingresso no mercado de trabalho. No primeiro semestre de 2025, olha que dado importante, divulgado pelo MDS, 80% dos novos empregos foram ocupados por pessoas inscritas no CadÚnico. Isso é, 1.222.000 pessoas ganharam carteira assinada e deste número, mais de 900 mil eram beneficiários do Bolsa Família. Olha que dado extraordinário. Eles falam em cuidar das famílias. Isso sim é cuidar das famílias. Isso sim é promover a dignidade das pessoas e a dignidade das famílias. Garantir que mais de 1.200.000 pessoas que ganharam um emprego, que tiveram acesso ao emprego, desse número, mais de 900 mil eram beneficiários do Bolsa Família. Só em 2025, mais de 2 milhões de pessoas saíram do Bolsa Família porque houve aumento de renda e porque ingressaram no mercado de trabalho. Por fim, quero dizer que este programa, que é tocado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, é uma referência de inclusão, é uma referência global de inclusão social e produtiva e de inovação social. Mais pessoas estão saindo da pobreza, porque estão tendo acesso à oportunidade de crescerem e se desenvolverem profissionalmente e também financeiramente. Esse é o programa Acredita, um programa que acredita nas pessoas, um programa que acredita nas famílias e é um programa que acredita no Brasil. E para encerrar, deputada Érica Cocá, eu quero citar aqui sobre os dados em relação à desigualdade no Brasil. Mais uma vez mostra que a oposição está perdida quando diz que o Brasil piorou. Só não vê que o Brasil melhorou, só não vê que a vida das pessoas melhorou quem não conhece o Brasil e quem não quer ver as mudanças que estão acontecendo. E é por isso que o presidente Lula lidera todos os cenários para o ano de 2026. Vamos aos números. Com Lula, o Brasil atinge o menor patamar de pobreza e desigualdade das últimas 3 décadas. Dos últimos 30 anos, nós temos o menor nível de pobreza e de desigualdade social. O Brasil alcança recorde de renda e menor nível de pobreza e de desigualdade. Olha que indicadores importantes para as nossas famílias que estão podendo, com o aumento da renda e a redução do preço dos alimentos, estão aumentando o seu poder de compra. Vejam esses números. Nesse período do governo Lula, 34% de pobreza a menos, 18% de desigualdade de renda, também houve essa redução, e 70% de aumento da renda média dos trabalhadores. Deputado João Daniel, e deputada Érica, a gente ouve muitas pessoas falarem que os programas sociais, olha este número,
Olha este número, divulgado pelo IBGE. Sem os programas sociais, a extrema pobreza no Brasil seria quase 3 vezes maior. Eu vou repetir isso aqui. Sem os programas sociais, e são muitos, a gente destaca o Bolsa Família, mas nós podemos destacar o Farmácia Popular, podemos destacar o Pé de Meia, o BPC. Sem os programas sociais, a extrema pobreza no Brasil seria quase 3 vezes maior. Então esses programas são fundamentais para dar um mínimo de dignidade às famílias. E eu quero ainda falar um último número que eu considero importante. 7 em cada 10 jovens que recebiam o Bolsa Família, falei das mulheres, agora eu vou falar da juventude, deputada Érica. 7 em cada 10 jovens que recebiam o Bolsa Família superaram a pobreza e não precisam mais do auxílio. É isso, é uma porta de saída do Bolsa Família. E você sabe por quê? Vocês sabem por quê que esses jovens, 7 de cada 10 que recebiam o Bolsa Família, superaram a pobreza e não precisam mais do Bolsa Família? É porque eles melhoraram a renda, conseguiram um emprego e deixaram o Bolsa Família para voltar a estudar, para poder se capacitar. Então, é esse o Brasil liderado pelo presidente Lula e que nós vamos trabalhar muito fortemente para que tenha continuidade a partir do ano que vem. Muito obrigado.